Abre tua Bíblia em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 11 ao 18. 2 Pedro 3, 11 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que todas essas coisas, e nós vamos assim saber que coisas são essas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Quantos domingos, Senhor, estivemos separados nos nossos lares, mas, ó Deus, aprove a ti, nos dá oportunidade. E que a gente venha, Senhor, aproveitando essas oportunidades para em comunidade prestar um culto a ti, para em comunidade sermos edificados, para em comunidade podermos ofertarmos para a tua obra. Senhor, que privilégio. Não nos deixa que negligenciarmos essas coisas mínimas que, quando nos são tiradas, nós percebemos que são grandes coisas. Toma esta manhã, fala a tua igreja, edifica a tua igreja, como foi dito aqui, exorta a tua igreja, consola a tua igreja. Nós temos necessidade de ouvir a tua voz. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 e 2 Pedro, como toda carta, elas têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Quais as semelhanças de 1 e 2 Pedro? A primeira semelhança é que foram escritas pela mesma pessoa, pelo apóstolo Pedro. Embora 1 Pedro tenha um estilo de linguagem diferente e 2 Pedro tenha outra. Isso foi um dos fatos de terem alguma resistência, de confirmarem que 2 Pedro foi escrita por Pedro, mas no final chegou a essa conclusão, de que 1 Pedro e 2 Pedro foram escritas pelas mesma pessoa, o apóstolo Pedro. A outra semelhança é que as duas cartas, elas são cartas circulares, que é diferente das outras. O que é isso? Foram cartas escritas não só para serem lidas em uma só igreja, mas foram cartas escritas para que essas cartas circulassem por algumas igrejas. Então, por isso que elas são chamadas de cartas circulares.
Outra semelhança é que 1 Pedro e 2 Pedro foram escritas para o mesmo público, foram escritas para os crentes dispersos, aqueles crentes que foram separados, que foram dispersos na perseguição contra os cristãos. Então, essa carta foi para o mesmo público, para os crentes dispersos da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, ou seja, ali da Ásia Menor. Mas essa carta também, ela tem algumas diferenças. Quais são? Primeiro, a sua data. 1 Pedro foi escrito mais ou menos cerca de 63 depois de Cristo. Basicamente no reinado de Nero, aonde a igreja ela passava por uma grande perseguição. 2 Pedro foi escrita mais ou menos cerca de 67 depois de Cristo. O diferencial de 2 Pedro é que Pedro escreveu 2 Pedro um pouco antes da sua morte. E vê aí, 2 Pedro 1,14, nos confirma isso que eu falei. Vai dizer assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro aqui usa uma palavra alegórica, tabernáculo, para significar o seu corpo, e como Cristo tinha revelado a ele lá no mar da Galileia que a sua morte ia ser com sofrimento, que a sua morte ia ser com padecimento, ele agora confirma que Deus o revelou que a sua morte estava prestes a chegar. Ele não especificou data, mas nos dá uma ideia aproximadamente que essa carta foi escrita pouco antes da sua morte. Outra coisa que é diferente é que, vamos lá, eu me perdi aqui, mas eu chego. Eu subi demais aqui. O objetivo da primeira carta de Pedro era preparar a igreja para o sofrimento. Pedro escreve a primeira carta de Pedro, incentivando, estimulando os irmãos que quando passassem por sofrimento tivessem esperança em Cristo. O perigo naquele momento da primeira carta a Pedro era que o perigo vinha de fora da igreja. Era a perseguição. Já 2 Pedro é diferente. Pedro agora vai escrever para alertar a igreja contra os falsos mestres. Se a perseguição faz com que o perigo venha de fora da igreja, a introdução de falsos mestres faz com que a perseguição venha de dentro da igreja. Faz com que o perigo seja de dentro da igreja. Para mim, especificamente, esse é pior. Porque o inimigo lá fora é mais fácil nós detectarmos. O inimigo lá fora, ele é mais, vamos dizer assim, ele é menos astuto, ele é menos inteligente. O inimigo, quando é dentro da igreja, nós passamos um perigo maior, porque nós precisamos entender uma coisa: o falso mestre, aparentemente ele é mestre, ou não? Uma coisa falsa, ela é um pouco semelhante ao verdadeiro. Você só vai observar que ela é falsa se você fincar bem a sua perspicácia e o seu discernimento. Então, para mim, esse é pior, porque o falso mestre, ele às vezes fala como mestre, ele se veste como mestre, ele tem discurso como mestre, mas na verdade ele não é mestre, ele é falso. Então, um dos ensinamentos dos falsos mestres era justamente sobre a vinda de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Quando nós lemos a segunda carta de Pedro, interessante que os comentaristas vão dizer que é uma carta que poucas pessoas pregam. É uma carta que poucas pessoas expõem. É a segunda carta de Pedro. E é uma carta tão pequena, só tem 3 capítulos. E quando nós começamos a ler, nós vamos perceber que há uma coerência em toda essa carta. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, do 16 ao 21,
Ele vai começar dizendo que, diferente dos ensinos dos falsos profetas, os ensinamentos dele não provinha de qualquer coisa. Vamos ler 1:16 ao 21. Ele vai dizer assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade própria. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, para combater os falsos mestres, ele vai começar dizendo: olha, o meu ensino não provém de fábulas. O que seria fábulas aqui nesse contexto? Pedro está dizendo: o meu ensino não provém de alegorias, o meu ensino não provém de profecias fictícias. Eu não crio profecias ao meu bel prazer, eu não crio profecia para justificar a minha má conduta. Não, eu sou diferente. Eu prego, a minha doutrina, ela é verdadeira, primeiro, porque eu fui testemunha ocular que da majestade de Cristo. Pedro está dizendo: olha, eu estive presente lá no monte quando Cristo foi transfigurado, e eu ouvi a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu fui testemunha ocular, eu falo do que eu vi, eu falo do que eu ouvi, que o próprio Deus, ele delegou, ele deu autoridade, ele deu majestade a Cristo. Por isso que a minha doutrina, ela é verdadeira. E ele vai dizer: olha, outra coisa também, a minha doutrina, ela é verdadeira, porque eu não ensino nada novo. Eu não tive um êxtase, eu não tive uma nova revelação, eu não tive uma nova visão, não. Tudo que eu falo está no Antigo Testamento. Tudo que eu falo, os antigos profetas profetizaram, inspirados por Deus, acerca de Cristo. O Antigo Testamento testifica de Cristo. O Antigo Testamento dá autoridade a Cristo. Então eu não me baseio em coisas criadas, em falácias. Eu me baseio nas Escrituras. Diferente dos falsos mestres. E ele vai dizer: pelo fato dos profetas serem inspirados por Deus, isso faz com que as Escrituras me sejam confiáveis. Isso faz com que hoje, irmãos, diante de tanta revelação, diante de tanta coisa nova, diante de toda modernidade, nós ainda atentarmos para voltarmos os nossos olhos às Escrituras, que foi escrita por homens inspirados por Deus. E isso me dá a certeza, e isso me dá a confiança de que o cânon foi fechado, e é nela que eu devo buscar essa revelação. Basicamente isso. No capítulo 2, ele vai falar mais acerca, eu vou só citar alguns versículos, porque depois nós vamos voltar. E a partir do capítulo 2, ele vai falar acerca, basicamente, dos falsos mestres. Olha versos 2, de 1 ao 3. Ele vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão o quê? Dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias,
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja bem, aqui Pedro, ele justificou a sua doutrina, e a partir de agora ele vai falar da doutrina dos falsos mestres. E a primeira coisa que ele vai dizer é: promovem falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas, elas são ensinadas dissimuladamente, ou seja, sorrateiramente, mansamente, perspicazmente. Eu acho que existe essa palavra. De uma forma muito sutil. Irmãos, se nós não orarmos para Deus nos dar discernimento, a tecnologia tem sido fantástica nessa pandemia. A igreja foi muito beneficiada com rede social. Mas se nós não tivermos cuidado, também vai ser um mal muito grande a nós. Porque nós abrimos nossas portas para grandes heresias. Pessoas que começam falando, você senta e diz: que coisa linda. Gente, né? Clicativa de primeira. Eu vou ouvir. Mas quando você começa a ouvir, você vê que não é a sã doutrina, que não é o verdadeiro evangelho, que existe uma mistura. E se nós não tivermos cuidado, nós somos levados por essas pessoas. Então, é isso que ele está dizendo. Eles promovem falsas doutrinas. Irmãos, e pior, essa falsa doutrina, isso é óbvio, porque eu sou aquilo que eu acredito. A falsa doutrina nos leva a uma falsa conduta. Se nós pregamos um Deus que não pede conta de nada, não é verdade? Se nós pregamos um Deus que não é santo, que não é puro, a nossa conduta não vai ser santa e não vai ser pura. E eu vou viver uma vida como se eu não devesse dar satisfação a ninguém. Porque a minha teologia, ela descamba na minha conduta. Não tem como. Aquilo que eu penso é aquilo que eu falo. Então, uma falsa doutrina, ela vai me levar a uma falsa conduta. Esses falsos mestres, eles usam a Bíblia para legitimizar o seu pecado. Ou não? Você já ouviu alguma pessoa teologizando o seu segundo casamento? Eu já vi. Você já viu alguma pessoa teologizando porque alguém casou grávida e ele teve que fazer o casamento? E não teve disciplina? E não teve nada? Muitas vezes nós usamos isso para legitimizar o nosso pecado e as nossas falhas. E um puritano disse assim: o diabo nunca é tão satânico como quando carrega uma Bíblia. Ele nunca é tão satânico quando ele usa a Bíblia para se explicar. E ele vai dizer também que os falsos mestres são movidos por ganância. E que o fim deles, irmãos, será a destruição. Eles podem até por algum momento estarem cheios de pompas, cheios de reconhecimento, cheios de glória, seguidos por multidões, aplaudidos por multidões, milhares de seguidores, mas o fim deles será a destruição. Aí agora nós vamos para o capítulo 3. Ele vai continuar falando acerca dos ensinos dos falsos mestres. O verso 3 e 4 do capítulo 3, ele vai dizer assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem
como desde o princípio da criação. Irmãos, olha que coisa séria, o que esses homens estavam ensinando acerca da vinda de Cristo. Primeiro, eles não ensinavam segundo as Escrituras, mas de acordo com a sua vida devassa. Eram escarnecedores. O que é uma pessoa escarnecedora? É uma pessoa que não leva em conta a palavra de Deus, é uma pessoa que não leva em conta os princípios de Deus, é uma pessoa que não leva em conta os valores de Deus. Eles não levavam a sério a ideia de julgamento e inferno. Sabe o que era que eles estavam dizendo? Olha, desde que eu me entendo de gente que estão dizendo aí que Jesus vai voltar, e até agora ele não voltou. Então, para que uma vida reta? Para que uma vida justa se esse homem está demorando? Vão viver a vida de vocês. Não é isso o discurso hoje? Não fora que dos nossos arrais, mas dentro. Os coaches dizendo que você tem um potencial muito grande dentro de você e que você veio para realizar todos os seus sonhos. E que Deus pode realizar tudo aquilo que você pede, porque na verdade Ele quer lhe ver feliz, Ele quer lhe ver realizado. Então aproveite esse mundo. Não é isso que a gente escuta. E eles estavam ensinando de uma forma errada, porque se eu não espero Cristo, por que é que eu vou ter uma vida devotada? Se o meu estilo de vida não é pautado em esperar o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem buscar uma igreja imaculada, sem ruga e santa, qual é o sentido que de ter também que uma vida dessa forma? Nenhuma. Versos 8, 10, ele vai dizer: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Enquanto eles estavam dizendo: olha, Cristo não vai vir não. Mas faz tempo que eu escuto essa história de que Cristo vai vir, até agora nada. Aí Pedro diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com esplendoroso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro vai lembrar, irmãos, que o tempo da vinda de Cristo é de Deus. Não cabe a nós estarmos especulando. Não cabe a nós estarmos fazendo conta na calculadora. 7 semanas, Daniel, as 70 semanas, vou junto com não sei o que lá, somando, diminuindo, multiplicando, dividindo, vai dar tal dia. Não é isso. Ele está falando que não é isso. E sabe por que Deus tem sido longânimo? Não é porque Ele esqueceu. Não é porque Ele está com amnésia. Ele vai dizer que Deus é longânimo porque Ele deseja que todos os seus eleitos sejam salvos. Ele está dizendo que Deus é longânimo porque Ele tem prazer na salvação do ímpio. E Ele está esperando, Ele deseja que a igreja cumpra o seu propósito de pregar a toda criatura, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da fé. Ele é longânimo, não é porque Ele esqueceu, não é porque Ele está alheio a essa situação. Não, não é isso, nós não podemos ver como essa forma. Nós precisamos ver como mais um tempo que Deus está nos dando, primeiro de pregar o Evangelho e das pessoas se arrependerem. Aí a grande pergunta que nós vamos entrar agora aqui no texto é: como devemos nos portar diante disso? Que estilo de vida nós devemos ter? Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo não é regra. Não faça isso, não toque aquilo, que não sente desse jeito, não coma aquilo, que não vá para ali. Não, cristianismo não é isso. Cristianismo é estilo de vida.
Como nós devemos nos portar diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro já falou aqui que no 10, que a vinda de Cristo, irmãos, tudo vai ser o quê? Desfeito. Desfeito mesmo. As grandes obras, os monumentos, aquilo que nós damos mais valor não terá valor. Aquilo que nós suamos para construirmos aqui na terra vai acabar. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo vai ser desfeito, os prédios, os carros, tudo. Aí ele vai dizer, por causa disso, como vocês têm entendimento de que tudo que vocês estão construindo aqui, e em parte é lícito, porque é fruto do nosso trabalho, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que mesmo sendo fruto do trabalho lícito de vocês, tudo que vocês vão construir aqui, acabou-se. As grandes arquiteturas que muitas vezes nós vemos e ficamos maravilhados. Meu Deus, que coisa linda! Tudo vai ser desfeito. Aí Pedro está dizendo, como vocês têm esse entendimento de que nada aqui é para sempre, pelo contrário, é efêmero, é passageiro, vocês têm que ter um estilo de vida diferente. Primeiro, vocês têm que ter um estilo de vida santo. Parece tão óbvio, né? A gente escuta tanto. Tem que ser santo, tem. Pedro está dizendo, vocês têm que parar do pecado. Vocês têm que ser santo em todos os momentos. Vocês não podem se contaminar com esse mundo. Vocês não podem se amoldar a esse mundo. Tiago 1:27 vai dizer, precisamos nos guardar da corrupção do mundo. Irmãos, como tudo vai passar, então nós precisamos andarmos separados, sermos santos, não nos moldarmos a esse mundo, não termos o pensamento desse mundo, não termos a ideologia desse mundo. Nós precisamos sermos diferentes. 2 Coríntios 7:1 vai dizer, precisamos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu não tenho pânico de Deus, mas eu tenho temor, porque eu sei que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele está assentado no trono, que eu sou uma pecadora miserável, que aprove a Deus o sangue de Cristo me alcançar pela graça. Isso me faz olhar para Ele com reverência, com amor, com gratidão, e isso me faz ter uma vida de temor. Não é como algumas pessoas pensam, que Deus fez um favor de salvá-las. Eu sou tão boa que Deus me salvou. É olhar para Deus com esse sentimento, Senhor, me ajuda, apesar das debilidades, apesar das fragilidades, apesar dos pecados, Senhor, me ajuda a não me contaminar com esse mundo, me ajuda, Senhor, a ter o teu pensamento, a ter a tua mente, Senhor, isso é possível pela tua graça. Sejam santos. Um santo procedimento e piedade, uma coisa casa com a outra. Ah, irmãos, e é tão difícil a gente conseguir definir piedade? Eu tenho, viu, dificuldade de definir piedade. E eu lia esses dias algumas coisas, e eu acho que a melhor forma foi essa. Calvino vai dizer assim, explicando o que é piedade, que de uma forma mais clara para que a gente entenda. Ele vai dizer assim, piedade é o conhecimento de Deus, ou seja, mente, razão, não é isso? É o conhecimento de Deus acompanhado de atitudes e ações visando a adoração e o serviço de Deus. Eu achei fantástica. Me desculpe quem não gosta dele.
Conhecimento de Deus é o acompanhamento de atitudes e ações, visando o quê? A adoração e o serviço dele. Eu sou santa, mas essa minha santidade ela precisa ser introduzida na minha vida diária. No meu relacionamento com meu marido, com minhas filhas, no trabalho, na igreja, dirigindo, em todas as coisas. Eu tenho prazer em Deus. Eu tenho prazer de glorificar a Deus. Verso 12. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mais uma vez, Pedro vai relembrar que tudo será destruído. E nós devemos ter duas posturas. Primeiro, irmãos, esperar. Irmãos, me desculpe. Eu não quero tripudiar aqui da dor de ninguém. Essa pandemia, nós perdemos pessoas queridas. A grande verdade é essa. Nós estamos com um certo medo. Mas, irmãos, não precisa desse pânico, não. Me desculpe. Como nós precisamos esperar essa vinda de Cristo? Não é com medo. E nós estamos. Não é com pavor, como nós estamos. Nós encontramos pessoas em pânicos, que não saem de dentro de casa, cristãs. Eu não estou dizendo que ela é menos, me entenda, por favor. Eu não estou aqui me colocando, porque quando nós perdemos alguém, eu tive que ser, eu fui para calmante. Eu não estou dizendo isso. Mas não tem necessidade de tanto pânico. E essa semana foi empavorosa, né? Porque apareceu a peste dos gafanhotos na Argentina. Pronto. Aí o povo enlouqueceu. Mandaram para mim, dizendo assim, Janeide, se prepara. Foram 10 pragas, falta 8. Eu disse, ainda bem que falta 8, dá tempo para me preparar. Gente, não precisa desse pânico, não. Sabe por quê? Era para nós esperarmos alegres. Era para nós esperarmos a vinda de Cristo alegre. Eu lembro que um pastor, assim que nesses dias falou acerca da vinda de Cristo. Teve uma pessoa que botou assim, pastor, misericórdia, pare de falar da vinda de Cristo que eu já estou em pânico. É motivo de nós esperarmos com alegria, sabe por quê? Porque a vinda de Cristo me dá esperança. Irmãos, nós não vimos Cristo como servos, mas nós vamos ter o privilégio de ver Cristo como Rei. Que coisa maravilhosa! Nós vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai. Nós teremos um corpo glorificado. Finalmente nós seremos livres desse corpo corruptível, desse corpo que geme, desse corpo que sofre, desse corpo que traz angústia, que traz dores, que traz palpitação, que traz insônia. Finalmente nós vamos ter um corpo revestido de glória. É para esperar com alegria. Mas os crentes estão em pânico. E deixa eu te dizer uma coisa. Para ir para o céu tem que morrer. A Bíblia só fala de 2. Enoque e Elias. Então você, para ver Cristo, você tem que morrer. Como você vai se você tem pânico? Entenda, não estou aqui tripudiando pela sensibilidade de ninguém. Mas as igrejas abriram. Claro, existem as pessoas que têm grupo de risco, precisa ficar em casa. Nós somos responsáveis. Mas as pessoas, muitas, eu não estou falando aqui, eu estou generalizando, entenda, por favor. Algumas dizem, Deus me livre. Se tiver uma pessoa que teve um primo do primo do primo que passou pelo vizinho que veio de São Paulo e pegou.
Deixa eu te dizer uma coisa. Precisamos nos precaver? Sim. É isso que nós estamos fazendo aqui. Está todo mundo de máscara. Álcool gel é responsabilidade. Isso é coerência. Só Deus te livra de uma pandemia. Só Deus te livra de uma pandemia. Então precisamos esperar. 2 Timóteo 1:10. Desculpa. 2 Tessalonicenses 1:10 vai dizer: naquele dia, Cristo virá para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Então, irmãos, espere a vinda de Cristo com alegria, com expectativa, com prazer, dizendo: Senhor, se vier hoje, eu vou. O sangue derramado na cruz do Calvário me garante isso, Senhor, que eu estarei na glória contigo. Isso é motivo de glória. Se tudo vai acabar aqui, o que é que eu vou... Eu quero mais o quê? Tire temor do seu coração, tire pânico, tire essa ansiedade do amanhã. Irmãos, como nós estamos andando fragilizados, como nós estamos vulneráveis, como nós estamos em pânicos. Que nós temos medo até de fazer uma visita para alguém, porque possa ser que essa pessoa tenha o vírus, e lá gente... Aí ele vai dizer, já que tudo vai ser desfeito, nós temos que esperar e apressar. Nós temos esse poder de apressar? Se Deus é dono de todas as coisas? Como é que nós podemos apressar a vinda de Cristo? Mateus 24:14 vai dizer: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o... Como é que nós podemos apressar? Testemunhando de Cristo. A igreja precisa pregar a palavra. A igreja precisa pregar o verdadeiro evangelho. Irmãos, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É nesse período de pandemia que as pessoas estão precisando ouvir, apesar das nossas fragilidades, mas as pessoas estão precisando ouvir uma palavra nossa, de conforto, de ânimo, mas muitas vezes é o ímpio que está nos consolando. Às vezes são os nossos vizinhos ímpios, que tomam cachaça, que chamam palavrão, que olham para nós e dizem: não, olha, espere em Deus. E nós estamos em pânicos. Apressando é pregar o evangelho. A igreja precisa avançar. A igreja precisa pregar o verdadeiro evangelho. Não esse falso evangelho, sem compromisso, sem santidade, sem arrependimento, mas o evangelho verdadeiro. Verso 13. Aí ele vai dizer assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A primeira coisa que Pedro nos diz: nós temos uma promessa. E quem promete, cumpre. E quem promete, faz. É Deus. Qual é a grande promessa de Deus para nossas vidas? Que nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Precisamos entender algumas coisas. Esse céu que Pedro está se referindo não é o céu onde é a habitação de Deus. Porque aonde Deus habita não precisa ser restaurado, porque não existe pecado. A desobediência de Adão e Eva não atingiu a morada de Deus. Esse céu, aí vai ter várias controvérsias aí, mas a maioria dos comentaristas chegam a essa conclusão. E até o próprio Augusto, que Nicodemos, ele vai dizer, irmãos, que esse novo céu e essa nova terra
é que Deus vai restaurar. Se está dizendo novo, é porque tinha um antigo. Não é verdade? O novo céu e a nova terra serão restaurados. Por que restaurados? Porque o pecado, ele afetou a criação. O pecado manchou a obra original de Deus. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 8, 21, 22, diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Porque sabemos o que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Pedro está dizendo, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Deus fará um novo céu e uma nova terra sem pecado. Meu Deus, que coisa gloriosa. A natureza, tudo será restaurado, porque não haverá mais pecado. E os comentaristas vão dizer que o estado desse novo céu e dessa nova terra é melhor do que no Éden. Porque no Éden tinha Adão com a possibilidade de pecar. E nesse novo céu e nessa nova terra vai ter eu e você, lavado pelo sangue do Cordeiro, com o corpo glorificado, que não tem mais nenhum desejo de pecado. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aguardando esse dia. Nós estamos desejando por esse dia. E ele vai dizer mais, aonde a justiça habitará. Por quê? Porque só vai haver justo, eu e você, que fomos justificados. Eu e você que somos justos perante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que não pode ter pecado. Verso 14. Meu Deus, a hora é injusta. Por essa razão, pois... Que razão? Por tudo isso que nós vimos até agora, tá? Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhai-vos por ser desachados por ele. Eu vejo aqui duas colocações extremamente sábias do apóstolo Pedro. Primeiro, ele vai dizer, empenhai-vos e achados. Tirar a nossa responsabilidade. Se eu sou achada, é alguém que me acha. Mas eu preciso me empenhar. Não é interessante isso? Direito e dever. Empenhai-vos por ser desachados por ele. Primeiro, é Deus quem nos busca. Sabia disso? É Deus que nos encontra. Você não acordou. Você não foi para uma farra no sábado. Aí teve um sonho. Bom, pode acontecer, tá? Mas não é regra. Aí você acordou que no domingo tomou um banho e disse, eu vou ser crente. Não. Se Deus não tivesse lhe achado, se Deus não tivesse lhe encontrado, você não estaria aqui. Essa é a ideia. É graça. É mérito de Deus. Mas, porém, irmãos, existe uma postura humana. Existe uma ação humana. Nós não somos passivos no nosso processo de santificação. 2 Coríntios 7:1 vai dizer, aperfeiçoai a vossa santidade no temor de Deus. Ao mesmo momento que eu sou encontrada, eu preciso me empenhar, embora esse meu empenho não traz mérito, preciso deixar isso bem claro. Esse meu empenho não traz glória para mim, porque até esse meu empenho é Deus que coloca, até esse meu empenho é Deus que me capacita. Eu sei que é um pouco difícil da gente entender, mas é desse jeito. Se empenhe para ser encontrado como? Aí ele vai dizer aqui 3 coisas. Em paz. É vestido de branco? É
fazendo passeata, dizendo, a favor dos oprimidos e dos fracos. Essa paz é vivendo o evangelho bíblico. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho nos traz paz. Isaías, eu acho que é no capítulo 32, ele vai dizer, o fruto da justiça traz paz. O viver em Cristo me traz paz com meu marido, com meus filhos, com meus vizinhos, com todo mundo. Primeiro com ele, é claro. Seja encontrado em paz, sem mácula e irrepreensível. Se eu pudesse definir mácula e irrepreensível, sem mancha. A desobediência nos faz pecar. E a mancha da desobediência, é interessante, nos torna repreensível. Como me dói quando a gente vai para a rede social, que algum líder comete alguma coisa. Ei, a imprensa é ruim gravando as coisas, porque a gente não pode contar as coisas, mas tudo. A Bíblia diz que os inimigos de Daniel procuravam alguma coisa contra ele. Ele era pecador? Sim. Mas Daniel era irrepreensível. Irmãos, eu não estou falando de você não pecar, porque nós pecamos. Mas a nossa conduta deve ser segundo a palavra de Deus, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas debilidades. Ou como dói quando a gente diz, pastor fulano, aí o povo diz, quem? Bom, saiu em rede social, eu vou dizer, eu não tenho nada a ver. Eu acho que você tem visto esses últimos dias, acompanhando aí um pastor que morreu o ano passado. E ainda está essa confusão, quem matou e quem não matou. Você viu, pastor, que coisa triste. Você viu, pastor Jorge? Irmão, sabe o que foi que aconteceu? Antes dessa morte. Uma moça era membro da igreja e chamou a chefe dela para participar do culto. Vamos lá na minha igreja? E é isso que a gente faz, né? Eu, geralmente, quando eu chamo alguém, eu digo, meus pastores pregam tanto. O problema de vocês não pregarem no dia, mas eu digo. Eu digo, mulher, vai lá, uma palavra tão boa. É isso que a gente... Isso é o normal. E ela disse, vamos na minha igreja. E a chefe dela foi. Irmãos, quando a chefe dela sentou aqui, olhou para o púlpito, disse, quem é aquela mulher? Aí ela disse, é minha pastora. Aí ela disse, essa mulher? Sim. Essa mulher frequenta a mesma casa de swing que eu. Todo mundo sabe aqui o que é casa de swing, né? É troca de casais. Que eu vou com meu marido, aí eu vejo lá outro casal, aí eu quero aquele. Aí a pessoa disse, não, você está enganada. Ela disse, não, é ela. E ela estava com aquela ali, que era o marido, que era o pastor. E com aquela ali também estava aquela ali que está do louvor, que era a filha. E com aquela ali também estava aquela ali que é o diácono, que era o marido da filha. Estamos vivendo essa época. Estamos vivendo essa época. E um comentarista vai dizer assim, nunca espere ser encontrado em paz por Deus naquele dia, se você é preguiçoso e está inativo hoje, quando temos de concluir a obra que nos foi dada a fazer. Somente os cristãos diligentes serão cristãos felizes no dia do Senhor. Que Deus nos encontre em paz, irrepreensíveis e sem mácula. Versos 15 ao 16 diz assim, aí ele continua o raciocínio dele. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles.
Irmãos, nós podemos tirar 3 coisas. Eu amei esses 2 versículos. Porque nós podemos tirar 3 coisas preciosas daqui. Primeiro, é o que nós já falamos lá na frente. A primeira coisa que Pedro destaca aqui. Se o Senhor não voltou, não é porque ele não esqueceu. Não é porque ele esqueceu. Ele está dando tempo para nós nos arrependermos e desenvolvermos a nossa salvação para a nossa vida. Que a gente possa usar a paciência de Deus para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Você sabia disso? Use a longanimidade de Deus para a sua salvação e não para a sua perdição. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que sempre fica adiando tudo acerca da sua vida espiritual. Não é assim? Tem pessoas que dizem assim, olha, o meu desejo é evangelizar, o meu desejo é fazer isso, mas quando eu me aposentar eu faço. Olha, eu vivo uma vida dupla. Tem pessoas que dizem isso. Eu vivo uma vida dupla, uma vida com 2 mulheres, mas olha, eu botei uma meta. Daqui a 2 anos eu vou deixar uma e eu vou para a igreja. Nós não podemos usar a longanimidade de Deus para nós pecarmos, pelo contrário, é ontem. É urgente. Porque nós não sabemos que hora nós iremos. Irmãos, se nós não sabemos a hora que Cristo vem, quanto mais a hora que nós iremos. Vai que o coronavírus acha bonita a cara da gente. Misericórdia. Verdade. Nós não sabemos, então, que nós possamos usar dessa paciência, dessa longanimidade de Deus, para dizer, Senhor, obrigado por essa oportunidade, e obrigada por mais um dia em que eu posso dobrar o meu joelho, em que eu posso rever as minhas coisas, e que Tu pode, pela Tua misericórdia, me perdoar mais uma vez. Primeira coisa que Pedro diz. Segunda coisa, achei fantástico. Eu não sei se vocês leem a Bíblia assim, que dessa forma meio doida, mas eu leio. Eu fico falando só em casa. Que coisa linda. Eu fico falando sozinha. Irmãos, que postura excelente de Pedro com relação a Paulo. Você não percebeu, não? Vamos entender uma coisa. Pedro era amado de Cristo ou não? Pedro viu Cristo transfigurado, como ele mesmo já disse. Irmãos, Pedro ouviu a voz de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí chega um fora do tempo. Vamos entender. Como o próprio Paulo diz, que foi gerado fora do tempo. O camarada perseguidor. O camarada maltratava, o camarada blasfemava, o camarada queria acabar com todos os crentes. Cristo alcança. Numa certa ocasião, a igreja estava com problema em que os novos convertidos devem fazer a circuncisão ou não fazer. Aí Pedro com gabarito, é assim que nós pensamos, não é isso? Eu cheguei primeiro. Tem um respaldo. Aí Pedro estava dúbio em sua postura. Quando estava com os gentios, dizia, precisa não. Quando estava com os judeus, precisa. Aí lá vem o fora do tempo, cheio de ousadia. A Bíblia diz em Gálatas, que ele resiste a Pedro, face a face, diante de todos. Paulo diz, ei Pedro, você está errado. Aonde é que eu quero chegar? Não ficou arestas de rancor nenhum. Não ficou arestas de briga de ego nenhum. Pedro poderia ter dito, quem é você para me enfrentar? Você não me honrou. Eu não fui honrado. Ai, como fera os crentes não ser honrados. Os crentes, eu acho que querem perder a salvação, mas não querem deixar de ser honrados.
Eles esquecem tudo quando não são honrados. Aí Pedro, que coisa linda, irmão. Olha como ele fala de Paulo. Primeiro, ele chama Paulo de irmão. Pedro estava dizendo, Paulo e eu temos o mesmo Deus. Paulo e eu temos o mesmo Pai. Paulo e eu fomos salvos pelo mesmo sangue. Por isso que Paulo é meu irmão. Pedro chama Paulo de amado. Não é aquelas, muitas vezes que a gente usa aquelas expressões irônicas. A paz, bênção. Mas a bênção da gente, a vontade é de matar a bênção. Pedro chama Paulo de amado. Existia afeto, existia carinho, existia amor. Não existia mais a aresta da desavença. E o que eu acho mais difícil dos crentes. Pedro reconhece que Deus deu uma capacidade especial a Paulo para falar com profundidade e sabedoria. Oh, irmãos, peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Irmãos, como nós somos rápidos para criticar, mas como nós temos dificuldade de elogiar. Como nós temos dificuldade para dizer, pastor, essa palavra hoje foi muito profunda. Pedro estava dizendo, Deus capacitou Paulo. Escutem Paulo, irmãos. Deus deu capacidade a Paulo de entender coisas que nem todo mundo entende, irmãos, e isso é óbvio. Tem coisas que eu e você não conseguimos, mas Deus capacitou outras. Eu fico impressionada, é uma partezinha que é assim, eu acho que é perguntar que não ofende. Aí eu fico dizendo a Eude, meu Deus, ô velhinho da mente maravilhosa. É o Augusto Nicodemo. Irmão, que não existe não. Aí tem gente falando mal, que a gente sabe que é inveja. Umas perguntas extremamente difíceis, aí ele desenrola, que quando termina ele diz, pois não é isso. Aí, mas eu não sigo o homem. Gente, a gente sabe que tudo isso é inveja. Pedro tinha essa desenvoltura, olha, Deus capacitou Paulo. Sigam Paulo. Irmãos, eu jamais vou cantar. Misericórdia. Às vezes eu estou bem empolgada em casa, aí eu fico cantando. Aí meu marido chega e diz, minha filha, como Deus é bom, né? Deus não lhe deu essa capacidade. O ar é outro. Mas é porque vocês não viram ele cantando, é pior do que eu. Deixa ele coordenando as coisas. É isso. É isso. Reconheça, meu amigo. Pessoas que Deus capacitou para determinadas coisas. E a gente deveria orar e dizer, Senhor, abençoa, frutifica, desenvolve, porque quem ganha é teu reino. Mas não, a gente fica falando, dizendo que é soberba, dizendo que está se achando. Deus tenha misericórdia de nós. Terceira coisa, nesses 2 versículos. É por isso que eu disse que eu gostei dele. Aí ele vai dizer, por que existem assuntos difíceis de entender? Existem 2 grupos vulneráveis na igreja. Eu vou correr. Existem 2 grupos vulneráveis na igreja. Quais são, irmãos? Os ignorantes e os instáveis. Vamos entender. Os ignorantes não é a pessoa analfabeta, tá? Não é aquela que não teve a oportunidade de ir para uma universidade. Ignorante aqui é aquele que conhece pouco as escrituras. Que é pior do que você não sabe ler. É aquele pouco instruído na palavra. Como tem assunto que é difícil de entender, essas pessoas estão mais vulneráveis aos falsos mestres. Porque elas têm pouco conhecimento da palavra. E existem também os estáveis. Eu não sei qual é pior, se é os ignorantes ou se é os estáveis.
São pessoas que não têm firmeza, não têm identidade. É levado por todo tipo de doutrina. Eu tenho certeza que você conhece gente assim. Um dia ela é uma coisa, outro dia ela é outra. Eu não esqueço um presbítero, ele estava compartilhando comigo, que ele foi pregar em um congresso, e ele disse que na sexta, a pessoa que pregou foi só confissão positiva. Quando terminou, um participante disse assim: presbítero, que palavra é essa? Ele disse: ah, meu Deus, então a minha vai ser uma catástrofe. Expôs a Bíblia. Essa mesma pessoa disse, igualzinho a de ontem. Ele disse: eu me arrasei. Não tem a capacidade de perceber a diferença. São pessoas instáveis que não têm firmeza, que não têm identidade. Irmãos, a igreja precisa ter uma identidade. Seja ela qual for. Mas ela precisa. Porque os falsos mestres, eles deturpam as escrituras para legitimizar o seu pecado, para explicar suas ambições e suas concupiscências. E trazem para si a própria destruição. E Pedro vai dizer, no dia do Senhor, essas pessoas serão julgadas pelos seus enganos. 17, vamos lá, vamos correr. Vós, pois, amados, ou seja, Pedro está dizendo, vocês que não são ignorantes, que têm conhecimento da palavra, vocês que não são instáveis, que têm firmeza na palavra, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E ele nos dá aqui uma advertência. Se estamos prevenidos, a prevenção vem com cuidado também. Por quê? Aí ele vai dizer por quê. Primeiro, porque a gente corre o perigo de ser seduzido e arrastado por essas pessoas. Quantos pregadores que nos abençoaram no passado hoje estão de uma forma... Olha, é ruim gravar porque a gente não pode dizer o nome. Eu gosto de dizer o nome. Que para vocês não escutarem. Quantas pessoas nos abençoaram e hoje duvidam da soberania de Deus, irmão. Quantas pessoas nos abençoaram no passado e hoje defendem legalização de droga, legalização de aborto e apoia Partido Comunista? Quantas pessoas? É isso que ele está dizendo. Nós somos seduzidos. Sabe por quê, irmãos? Porque o discurso é bonito. O discurso, a própria estrutura que é montada, a gente se encanta e é nessa que a gente é arrastado. Mas quando nós vamos ver, esse discurso não se baseia na verdade, não se baseia na prática da piedade, não se baseia no caminho estreito, não se baseia na negação do eu. E ele vai dizer... Porque esses insubordinados, quem são? Você não precisa agora, eu vou só citar, aí você olha em casa. 2 Pedro 2, do 10 ao 16, ele vai dar as características desses insubordinados. Quem eram? Andam em imundas paixões, são atrevidos, são arrogantes, são difamadores, são adúlteros, são avarentos e têm prazer na luxúria. E ele vai dizer, além do perigo de vocês serem arrastados por eles, vocês também têm o perigo de perder a firmeza. A pior coisa que a igreja cristã pode perder é a firmeza naquilo que ela crê. O pior mal que pode chegar a um pastor, a um pregador, é ele perder a firmeza naquilo que ele crê. Como eu gosto de pregadores que pregam a palavra, pode dar o que der, na frente de quem estiver, aonde estiver, é a verdade.
Nós não podemos perder isso. Isso é inegociável. As doutrinas básicas do Evangelho é o que nos mantém firmes. É o que muitas vezes não tem sido pregado nos púlpitos. Segundo Tessalonicenses 2,15 diz: permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Seja firme na doutrina. Não estou falando de usos e costumes, estou falando em palavra. É a palavra, ela é inegociável, ela não muda, ela permanece para sempre. Nós não podemos negociar. Aí ele vai fechar aqui no 18 dizendo: antes, ou seja, para vocês se prevenirem dessas coisas, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E Ele nos dá 2 conselhos, irmãos, e nós deveríamos nos exercitar nele. Primeiro, Pedro vai dizer: se apega à palavra, ame a palavra, busque a palavra. Sabe qual tem sido um erro desses últimos tempos? O seguinte discurso: teologia esfria. Teologia te deixa seco. Primeiro você tem que procurar a definição de teologia. Teologia é conhecimento de Deus. É impossível você conhecer a Deus e não ser quebrantado. A teologia vai te dar entendimento. Irmãos, como é bom quando a gente pega um artigo, quando a gente lê algo que nos edifica e clareia a nossa mente. Eu tenho a impressão de que eu era cega. Algumas coisas. Eu digo, meu Deus. Aí eu fico, eu sou meia doida, mas tudo bem. Aí eu fico em casa. Aí quando eu olho, ai, do que é? Eu digo, nada, me deixa aqui. Aí eu fico, dá vontade de, Senhor, como Tu és maravilhoso. Como a palavra de Deus realmente nos liberta. Abre o nosso entendimento. Busque, ame essa palavra, ame. Esmere, se você peça a Deus, Senhor, me dá capacidade, me dá entendimento. E Ele está dizendo, olha, cresça. Porque essa palavra, ela vai te dar 2 coisas. Graça. É esse reconhecimento de que quem é forte é Deus. De que nós não merecemos nada, de que nós não somos nada. Irmãos, me dói quando eu vejo cristãos há 20 anos na igreja me dizendo assim, Janeide, aconteceu uma tragédia comigo, eu acho que é Deus me castigando. Irmão, não entende nada do evangelho. Quando chega para mim alguém e diz, Janeide, aconteceu uma tragédia na minha vida, eu acho que eu estou em pecado. Você não entendeu nada de graça, irmão. Maravilhosa graça. O mal para as nossas vidas é bênção. Nós colhemos frutos gloriosos. Não é porque Deus quer nos castigar. Imagina nós convivermos com esse Deus, que se a gente fizer alguma coisa, Ele vai meter um raio lá de cima e vai rachar a nossa cabeça. É para ficar neurótico. Então a graça nos dá esse entendimento. E Calvino vai dizer, a graça, ela não te liberta, ela não te faz ser libertino, não. A graça, ela te santifica. Porque a partir do momento que eu vejo que eu não mereço nada, aí é que eu me sinto pequena. Desde o momento que eu percebo de que tudo que eu tenho, eu não sei você, mas todos os dias lá em casa nós oramos, Senhor, obrigada porque a gente está livre do coronavírus. É graça. Tudo na nossa vida é porque nós não merecemos, é graça de Deus. Viva dessa forma. Você serve a um Deus gracioso, a um Deus amoroso, a um Deus misericordioso, a um Deus piedoso. Cresça nessa graça, que não te dá prazer de pecar.
mas te constrange diante de tanto amor. E cresça no conhecimento. É conhecer mais a Deus, irmão, a Cristo. É entender o que Ele fez na cruz do Calvário. É aprender a ouvir a sua voz, porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É ter uma fé com entendimento. É quando nós nos sacrificarmos, como diz Paulo. Quando nós negarmos a nossa carne, nós termos o entendimento de por que estamos fazendo isso. É porque eu conheço a Deus. É porque eu sei o que Deus gosta. Eu sei o que Deus quer de mim. Eu não tenho uma fé fanática, uma fé alienada. Eu tenho uma fé racional, que passou pela minha mente e caiu no meu coração. E esse coração fez com que gerasse uma vida piedosa. Cresça na graça, mas cresça no conhecimento. Graça e conhecimento é como se mente e coração andassem juntos. Aí Pedro vai terminar com uma doxologia, com uma exaltação a Deus. A Ele seja a glória, tanto agora como para sempre. Pedro vai terminar dizendo: Jesus é o centro da história da eternidade. Jesus é o centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De ti sairá um que esmagará a cabeça da serpente. E vai terminar com um novo céu, com uma nova terra. Porque dele e para ele são todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A glória vem dele e retorna para ele, tanto agora, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.